Olá, pessoas. Esse vídeo é sobre o uso de causa e consequência na redação. E aí a redação do Enem ou em qualquer outra redação. Tá? Existem diferenças significativas entre a proposta de redação do Enem e de vestibulares, outros concursos. O foco dessa sequência de vídeos é a redação do Enem, mas em determinadas situações o padrão é o mesmo. Onde não é o mesmo, eu vou pontuando. Nesse caso específico de causa e consequência, é um tipo de argumento bastante interessante para qualquer redação, né, qualquer texto dissertativo argumentativo e que facilita bem. Trabalhar com causa e consequência facilita bem na construção desse texto dissertativo argumentativo. Então, para trabalhar com esse tipo de argumento, por causa e consequência, a primeira coisa a fazer é perguntar ao tema por quê. Então, vamos usar como exemplo aqui o tema 2015, se não me falha a memória, do Enem, que foi sobre a questão da violência contra a mulher. Aí, pegando o tema, né, o tema do Enem foi até mais amplo, era a perpetração da violência contra a mulher, alguma coisa assim. Vou pegar especificamente essa questão da violência. E aí você perguntaria ao tema, né? Vamos trabalhar com o tema a violência contra a mulher. Aí você pergunta ao tema, por quê? Ou seja, por que existe essa violência ao longo do tempo, na nossa história? Por quê? Então, perguntado, né, isso ao tema, você vai encontrando as causas. Então, você pode fazer uma lista dessas causas. Por que existe toda essa violência contra a mulher? Bom, e aí você vai listando. Então, seja escrevendo, seja fazendo um, uma lista mental, mas você vai organizando isso. Então, vamos lá para alguns fatores. O discurso religioso da submissão feminina, né? Ou seja, o homem é o cabeça e a mulher ela deve a esse homem submissão. É um fator, é uma causa, sem dúvida alguma. O patriarcado, né, que se alimenta desse discurso, né, o machismo, é, a ideia de, do homem se achar superior, né, ciúmes, alcoolismo. Então, ou seja, você vem uma série, né, vem uma lista de causas possíveis para essa violência contra a mulher. Então você organizou a sua listinha, seja mental ou seja escrevendo. Tá? Aí você vem para as consequências disso. Aí as consequências de toda essa violência, né? Causa é aquilo que provoca um acontecimento. Consequência é aquilo que acontece em função, né, desse acontecimento. Então, se eu tenho violência contra a mulher, eu acabei de listar uma série de causas, e aí você analisa as consequências, né, que é o que a gente vê de fato. Né? Consequência, uma causa ela pode até estar meio que escondida, né, e que precise ser encontrada, analisada. As consequências sempre estarão visíveis. Então você tem comprometimento da autoestima, aí é uma consequência dessa violência. Aí traumas, sequelas físicas e psicológicas, né, que tem relação também com os traumas, é, ansiedade e, por fim, o próprio feminicídio, né, que é uma consequência dessa violência. Às vezes ela chega ao extremo, né, do feminicídio. Então, temos aí uma lista, né, de causa e consequência. Agora é montar, é construir, né, o próximo passo é construir um parágrafo a partir disso.
Então, ou seja, tenho o tema, aí pergunto ao tema por quê, aí construo uma lista desses porquês, né, dessas causas, por que aquilo acontece, qualquer que seja o tema. Vamos dizer que o tema seja mobilidade urbana. Aí você, por que existe uma dificuldade de mobilidade urbana? Aí você vai, né, construir a lista do mesmo jeito, e as consequências disso. O problema da saúde pública, ou da educação pública, aí você vai ter lá, sempre, né, independente, sempre o porquê, né, por que temos problema nessa área, por que temos dificuldade, aí vem a lista, e as consequências desses fatos. Todos os problemas têm uma causa, né, qualquer problema tem uma causa. Então essas causas podem ser religiosas, podem ser políticas, podem ser sociais, mas sempre haverá uma causa. E isso, evidentemente, sempre vai gerar uma série de consequências. Então, trabalhar com causa e consequência para construir uma redação facilita o processo, sem dúvida alguma. Bom, então, se eu já tenho a causa, se eu já tenho a consequência, eu já posso pensar numa proposta de intervenção, que é lá o final, que é o tema de outro vídeo, mas que já é lá o final da redação, né? Mas já para a gente ir antecipando essa organização, e aí eu pensar numa proposta de intervenção, em possíveis soluções para esse problema, ou seja, como eu posso, como esse problema pode ser combatido, né? O que eu posso fazer, ou o que a autoridade pode fazer, o governo, né, a autoridade no caso, no caso da submissão, do discurso da submissão à própria religião cristã, enfim, aí, né, se pontua a proposta de intervenção, que é o que rola no final da redação, né, no último parágrafo. Só estou antecipando aqui as coisas. O objetivo desse vídeo, na verdade, é tratar dessa questão da causa e consequência, né, para o uso na redação. E aí, nos elementos de coesão, nos utilizando dos elementos de coesão, a gente pode deixar mais clara essa ideia de causa, essa ideia de consequência. Inclusive, conhecendo bem aquelas orações, as orações subordinadas, as orações coordenadas, a gente constrói de maneira mais tranquila, né? E aí já pensando na parte escrita, na redação final, a gente dominando os elementos de coesão textuais, a gente vai construir esse texto com muito mais facilidade. É isso então, por enquanto. Um abraço para todas e todos.